Ó, agora a gente está voltando já com as imagens lá. Agora nós vamos colocar certo aqui essa parte das imagens. A gente mudou algumas coisas, né, do pensamento inicial. Então, isso aqui já não vai ser mais isso. Já não vai ser mais catálogo, vai ser modelo. Porque não, porque aquela parte de fundo, ela vai entrar como fundo mesmo. Ah, tá. Cadê? Fechei. Aqui a gente vai ter um background que vai entrar via CSS, certo? A gente vai ter a modelo, Sim. que vai entrar como imagem, realmente, e o texto do lado. Ok. Então, aqui vai ser modelo, aqui modelo, aqui modelo, 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 certo? Aqui do lado a gente vai ter, sei lá, uma div com classe texto, certo? Escrito catálogo de um spam chamado destaque produtos. Não entendi essa parte. Não tá? Catálogo de spam. Por quê? No caso, aqui a gente está tratando de spams diferentes, né? Esse spam aqui é da classe criada pelo Bootstrap. Sim. Esse spam aqui é uma tag do HTML. O que o spam vai fazer aqui? A gente está com texto normal, certo? O spam vai fazer o seguinte: eu tenho catálogo de. O spam, eu vou alterar o CSS dele para que ele tenha o destaque da palavra produtos, que a palavra produtos fique maior, fique embaixo e tudo mais. Entendi. Entendeu? Então vai ser essa a função desse spam aqui com classe destaque. Então é isso, né? Tá aqui. E aí eu posso fazer o seguinte, eu posso repetir isso tudo aqui. Como é só modelo, eu não estou esquentando para textos repetidos ou imagens repetidas. Uma coisa que a gente tem que ver também é o caminho que não está certo. Imagem barra modelo. Certo? Certo. Vamos ver aqui. Bom, que felicidade. Apareceu a menina lá. Bem. E aí agora apareceu a menina, o texto, só que o texto tem que ficar do lado. Como isso ainda é CSS, a gente não está mexendo com CSS, deixa como está, a gente vai ver isso mais pra frente. Ok. Agora as imagens de baixo.
certo? Isso aqui eu posso até acertar logo, porque o Bootstrap ele me dá essa possibilidade. Eu posso colocar aqui, de repente posso até tirar o nome social, porque eu não vou precisar mexer nele. Certo? Passamento tudo, né? Ele já faz tudo certinho pra mim, não preciso esquentar a cabeça com ele. Tranquilo, né? Beleza. Então, vamos continuar. Uma outra coisa que eu estava vendo aqui é o seguinte, no nosso modelo, isso aqui está na mesma linha, e aqui ele não está. Então, a gente volta no código e faz o seguinte, aqui ele não está pull right? Sim. Então aqui, deixa eu botar class pull left, certo? Eu não vou mexer com isso aqui agora também, porque isso aqui vai ser via CSS. Então, como isso aqui vai ser via CSS, eu vou descer ele por CSS, eu não vou esquentar a cabeça com ele agora. Tranquilo? Beleza. Então tá mais ou menos iniciado aí a situação, né? Essa questão de desce. Essa questão de deletar a esquerda aqui, mais a esquerda no restante não tem. Não, Até porque ela vai ficar à esquerda da imagem. ela vai ficar à esquerda da imagem. Pelo que eu tô vendo, provavelmente a gente vai ter que aumentar aquela imagem lá, Qual imagem? de fundo. Ah, sim. Entendeu? E aí, a gente vai ter que ver como isso vai responder responsivamente. Porque tá vendo? Conforme eu for aumentando, pode ser que dê alguma... Ah não, com container ele não expande automaticamente, ele se mantém, tá certo. Então a gente só tem que ver o tamanho da imagem que vai ficar. Certo? Bom, vamos lá então para o CSS. Para mexer no CSS, eu prefiro que seja com a tela dividida, porque aí eu vejo o que tem aqui e vou escrevendo aqui. Qualquer coisa eu volto aqui no modelo para poder ver o que eu preciso. Eu vou começar o ajuste básico. Tá? O que seria o ajuste básico para mim? As coisas que não dependem, o que não são ajustes finos, né? Os ajustes finos são o que você faz para fechar aquilo ali. Por exemplo, a margem que está aqui para cima, para mim é um ajuste fino, porque eu vou ter que ver o posicionamento certinho e tudo mais. Mas já essa caixa não é um ajuste fino. Eu posso fazer essa caixa sem ter muito detalhe, né? Então, vou começar por essa caixa. Depois vou colocar esses backgrounds. E depois vou fazer esse posicionamento aqui. Depois eu volto para acertar os ajustes finos. Então, eu tenho aqui o nave, certo? Dentro do nave eu tenho os LIs.
E eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar... Deixa eu só dar uma conferida aqui. Onde que está essa borda dele? Eu tenho que ver se a borda está no LI ou se está no A. Borda arredondada tá no A, certo? Então, aqui ó, nave Pius LIA. Eu vou escrever exatamente isso aqui lá. Porque eu quero que aquilo ali seja sobrescrito. Vou deixar aqui como modelo. LIA. Isso que eu escrevi aqui embaixo é a mesma coisa que escrever isso aqui. Só que esse de baixo está em LES, esse de cima está em CSS puro. Sim. Então eu tenho border, radius, a borda, ela começa, se eu não me engano, ela começa pela esquerda acima, depois vai direita acima, direita abaixo, esquerda abaixo. Sentido horário. Isso. Então, aqui, nossa direita, esquerda acima, não tem borda arredondada. Então é 0. A direita acima, nós vamos colocar 5. Direita abaixo, 0. E esquerda acima, esquerda abaixo, 0. 5. Certo? Isso aí. Pegou o que a gente precisava. Tranquilo, né? Uhum. Então, Só que você acha que 5 foi suficiente? eu acho que está proporcional. Vê os outros dessa. Não, Não tem. aqui não tem. A gente pode fazer o seguinte. Colocar ao lado. Tá vendo? Eu acho que 5 está bem proporcional. Eu acho que tá legal. Tem razão. Se você for ver aqui, ó, eu não estou conseguindo navegar por isso aqui. Então eu não consigo fazer a marcação dele. Por que isso? Ele está fugindo, por conta desse float, ele está fugindo do header. Então, vamos acertar ele. Certo? Caraca, tu mudou em um só momento, né? É porque no caso o que eu mudei foi a base dele, tá vendo? Nave Pius, LI, A. Então todos estão pegando ali. No caso, esse Nave Pius aí já é uma definição do bootstrap que você altera e o site leva em consideração preferencialmente o que você altera. Então, nós estamos trabalhando com CSS. CSS é o quê? Folha de estilo em cascata. O que seria uma cascata? Seria uma coisa sobrepondo a outra. Então, por que eu coloquei justamente nessa ordem aqui? Porque eu quero que esse aqui sobrescreva esse de cima. Entendeu? Então, o que eu estou falando é que o meu é mais importante que o dele. Né? Então, eu uso dele como Mas base. Se você botar ao contrário, não funciona? Olha, a gente pode ver aqui. Mas tenho minhas dúvidas se vai funcionar. Funcionou. Não funcionou.
É. Tá vendo? Caraca, maneiro. Então, muitas vezes a gente acha que o CSS é só jogar lá, mas não Mas é. tem uma ordemzinha também. A gente tem... Quando a gente começa a trabalhar com essa ideia já da folha de estilo em cascata, tá aí a prova de que Tem que ter uma ordem. tem que ter a ordem. Entendeu? Não é só jogar. Uma coisa que pode fazer... Se esse menu descer em submenus, essa categoria também vai ser mantida, né? Tipo, Sim. catálogo tem moda Sim. praia e fitness, vamos supor. Aham. Aí esse conceito ali da linha com raiozinho Vai. se manter, né? Porque aqui, diferente do que estava aqui, que eu tinha copiado, que eu não sei, eu copiei daqui. Bom, então, aqui estava o seguinte, nave, vou deixar como nave só por questão de exemplo, certo? Isso aqui era o que estava antes. Sim. Só que qual a diferença do que eu tenho para isso aqui? Isso aqui está dizendo que tem um nave, que tem um filho que é LI, que tem um filho que é A. O que eu estou colocando aqui é o seguinte, um nave, que dentro desse nave, seja onde for, tem um LI, que dentro desse LI, seja onde for, tem um A. Que pode ser filho, neto, seja lá o que for. Entendeu? Essa é a diferença. Então, isso aqui, eu preferi botar dessa forma justamente porque eu quero que siga um padrão tudo que está ali dentro. Entendeu? Uma outra coisa que, levando em consideração essa parte de organização de CSS, uma coisa que acontece muito por inverter essas ordens é o cara ter que vir aqui e colocar important. Porque não importa onde o cara esteja. Se eu colocar isso aqui important, esse vai ser o importante. Esse vai ser o que vai ser... primordial. É. Independente E aí, da ordem do CSS ali no HTML, né? Exatamente. E aí, no modo gambiarra, funciona. Muitas vezes, não. O modo gambiarra, muitas vezes tem o cara que coloca important para sobrescrever important. Entendeu? Porque aí pega o último, né? O último que seja mais importante. Então, o ideal é mesmo organizar o CSS para que não precise jogar important nas declarações. Né? Bom, aqui está encaminhado, não está terminado, mas está encaminhado. Então, vamos partir para o próximo. Beleza? Nesse próximo aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou tirar a propriedade de block do div. Então, vou botar aqui class texto. Vou botar display inline block. Já ficou do lado. Certo? Aqui vou colocar dentro do texto o span. E dentro do span, font size 4am. Grande demais. Agora tá legal, né? E jogo o span como display block. Tranquilo?
Já deu para ter a ideia, né? E aí, uma coisa que eu tinha que fazer antes aqui, que eu não fiz, é que aqui eu vou precisar de uma classe que me defina o que é aquilo ali, né? Então eu tô falando que aquilo ali são colunas, certo? Por que eu tô falando aquilo ali? Porque eu vou ter que fazer isso aqui, ó. Eu tenho que indicar onde são essas colunas para poder jogar o background dela. Deixa eu pôr um background só mesmo. Vou botar transparente com URL que vai ser image path, beleza? Call bg.png. Não repete. E o posicionamento dela vai ser center bottom. Tranquilo? Tranquilo. Esse transparente aqui é o seguinte: eu não quero que tenha cor de fundo. Eu quero que o fundo seja transparente. Mas, e tenha essa imagem, que essa imagem não vai se repetir, ela vai estar centralizada horizontalmente e vai estar abaixo, claro que verticalmente. Ah, mas isso aqui você está chamando aquela variável. Essa variável aqui de cima. Ok. Tranquilo? Uhum. Algo deve ter dado errado. Deve ter dado alguma quebra aí. Por conta, background. Deixa eu ver aqui. Teoricamente não está errado. Call BG. É como está aqui. Display line block. Estranho que isso aqui não pegou mais o... Aqui tá certo. Ah, eu não salvei o HTML. Na verdade a imagem ficou grande, tá vendo? Mas beleza. E a questão do raio não ficou certinho, né? É, aí isso aí depois a gente vai ter que corrigir. Sim. Mas o importante por enquanto é o modelo, certo? O modelo em HTML. As imagens depois a gente pode alterar à vontade. Agora aqui nessa parte de catálogo de produto, eu vou fazer o seguinte, eu achei que ficou muito colado aqui, tá vendo? Eu vou botar o span com margem top de 5 pixels. Acho que já ficou melhor um pouco, né? E aí, agora a gente pode fazer o seguinte. Vamos ver aqui se vai funcionar. Um alinhamento vertical para baixo. Não funcionou.
aí. Bom, aqui tem aqui um alinhamento das imagens. Isso aqui, sinceramente, eu tenho que ver se é boa prática, mas também não funcionou. Maneira mais simples aqui para resolver isso é jogar um position relative aqui na coluna. E aí eu pego esse texto e jogo position absolute. E aí o que eu faço aqui? Um left não, right 0 e bottom 0. Tá vendo o que ele está fazendo? Uhum. Eu defini ele como posição absoluta. Por que primeiro eu tive que definir um relativo? Porque eu sabia que eu iria ter uma posição absoluta dentro. A posição absoluta, se você não declarar um pi com posição relativa, ele pega em relação à página inteira. Então, se eu tirar esse position relativo daqui, ele provavelmente vai ficar alinhado aqui. Tá vendo? Na verdade, o left e o... Bom, não entendi porque que ele ficou aqui, já que eu tinha escrito bottom 0. Mas, de qualquer forma, você viu que ele foge da caixa dele. Uhum. Se eu coloco o position relativo, ele fica preso dentro da caixa. Dentro do pi, né? Uhum. E aí fica ali. Bom, definido isso, eu posso até fazer o seguinte para ficar mais bonito um pouco. Certo? Isso aqui tudo eu poderia trabalhar com variável, né? Que eu acho até mais legal trabalhar com variável, mas como eu comecei a trabalhar com vou botar aqui ESP de espaço, que vai ser o meu espaçamento padrão, certo? Uhum. Bom, aqui no raio eu não vou mexer não, mas eu posso fazer o seguinte também. Como eu estou trabalhando com aquilo ali, posso botar aqui como raio. Pixels, que aí eu sei, vou até facilitar mais ainda, deixar como R. É bom comentar também caminho das imagens. É bom comentar que aí você nunca se perde, né? Espaçamento padrão, raio padrão. Certo? Certo. Então aí aqui, ó, eu posso botar @R. Aqui eu posso botar @esp dividido por 2. Por que eu botei esse espaçamento como 20 e estou trabalhando com divisão?
Porque muitas vezes eu vejo como um espaçamento legal entre uma caixa e outra, coisa assim, um bom tamanho de respiro, né? Eu vejo como 20 um tamanho legal, 15, 20, assim. E como 20 é um número que é muito mais simples de dividir do que 15, então eu prefiro trabalhar com 20, entendeu? 20, né? E aí eu parto sempre do padrão de 20 e mexo nas proporções. Proporcionalmente vai dividindo, né? É. Beleza, então. Tá aqui, certinho. Aqui, agora, por exemplo, a gente vai mexer no footer. A gente esqueceu de fazer a imagem do footer, né? Sim. Mas aí não tem problema, a gente cria ali, depois a gente joga a imagem lá. Agora aqui no footer vai ser primeiro uma pausa. Perfeito.